Um jabuti empregava todos os seus esforços para tentar alcançar um pedaço de melancia antes que os ratos o fizessem primeiro. Vamos, Guto, você consegue, incentivou Carla, a gata anciã. Por que não cala sua boca e dá um jeito nesses monstrinhos? Ou vou acabar ficando sem comer. Estou velha demais para isso, mas você pode tomar meu leite se quiser. Você sabe que eu odeio leite. Pare de me provocar, velhota. Seu mau humor ainda vai te colocar debaixo da terra, jabuti. Se der sorte de não virar um bibelô. De repente, Plínio, o porco preto, adentrou resfolegante o estábulo, onde os bichos da fazenda se reuniam com frequência. O que foi desta vez, porco desastrado? Indagou Vera, a cabra. Tenha dó, Vera. Ele é só um filhote, disse Abigail, o galo valente. Ele levou a minha mãe, instou Plínio. Ao ouvirem aquelas palavras, todos olharam para o pequeno porco. Havia medo e angústia naqueles olhos, sobretudo os do porco, que chorava copiosamente. Fique calmo, pequenino. O destino é implacável para todos nós, aconselhou Rômulo, o cavalo, que era tido como uma espécie de líder do curral. Suas sábias palavras eram absorvidas pelos seus ouvintes como um calmante nos momentos de aflição e dúvida. O que vão fazer com ela, senhor? Talvez alguma vacina. Mentira! Ela será servida no jantar, gritava o corvo ao bater suas asas noite adentro. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, Plínio correu para a floresta, cegado pelo ódio e derrotado pela dor da perda de sua mãe. Os cães correram em seu encalço, entretanto, o pequeno porco preto desaparecera na densidão verde vasta da floresta, para não mais voltar. Solitário, cansado, oprimido e com frio e fome, Plínio, o porquinho que tinha a cor da noite, olhava para ela, incapaz de compreender o quão implacável podia ser a ação de um ser humano, sobretudo, o quão egoísta a natureza o concebera e quão improvável é a ideia de que um dia isso possa mudar. E encolhido sobre folhas secas, o pequeno suíno já não tinha forças para almejar abrigo melhor. E então adormeceu profundamente, até acordar, horas depois, em um lugar desconhecido para ele. Ainda confuso, Plínio esfregou os olhos, deixando vislumbrar à sua frente a figura astuta de um velho lobo. Onde estou? Perguntou Plínio, recuando. Na caverna de Lorde, o lobo. Como eu vim parar aqui? Eu salvei a sua vida, pequeno suíno. Aqui você está seguro. Eu quero ir para casa, choramingou o porquinho. Mas você estava fugindo de lá. E eu sei o motivo. Ele se alimentou da carne suculenta de sua mãe. Com um movimento impetuoso, Plínio partiu para cima do velho lobo, que facilmente esquivou-se, deixando o pobre porco ir de cara no chão. Isso mesmo, meu pequeno soldado. Só se vence uma guerra com ódio, o sentimento mais nobre. Mas o que o ódio pode me dar, senhor? A vingança. Sou só um órfão agora. O que poderei fazer? Traga-me o homem que... Bem, você já sabe. Não posso voltar lá sozinho. Tenho medo.
Você jamais estará sozinho novamente. Venham, meus súditos! De repente, 8 lobos jovens e mal-humorados surgiram das sombras da caverna, reverenciando seu líder. Acompanhe o porco até a fazenda. Eu ficarei aqui, esperando para o jantar. Plínio seguiu pela floresta, escoltado pelos capangas do velho lobo, até que finalmente chegou aos fundos da fazenda. Vocês esperam aqui. Vou entrar e atrair o velho para cá. Não podemos ser vistos pelos animais do curral. Vá, mas não demore, porco, ou será você a ser jantado. Todos riram enquanto Plínio corria para a casa do fazendeiro, sem que fosse notado pelos seus amigos do curral. Ao adentrar a sala, o pequeno porco deparou-se com o velho fazendeiro prostrado de arma em punho. Eu ouvi você chegar, porco infeliz. Eu me deliciei com a carne macia de sua mãe e agora vou prepará-lo na mesma panela. Ao ouvir o disparo da arma, Plínio rolou para debaixo da mesa, safando-se do alvo. Depois correu para fora. Enquanto corria, Plínio escapava das balas, por pura sorte ou mau preparo do atirador. Foi quando passaram feito vultos correndo diante do curral, despertando a atenção dos bichos. Vocês viram aquilo? Perguntou o cavalo. Era Plínio. Vamos, temos que ajudá-lo, insistiu o jabuti. Ainda não, ordenou o cavalo com sua voz ecoante. Escondido entre arbustos, os lobos aguardavam o momento exato para o ataque. Então esperaram até que Plínio passasse correndo. Em seguida, quando o velho fazendeiro surgiu apontando sua espingarda e praguejando contra o porco, eles atacaram, sem deixar a menor chance de defesa para sua vítima. De volta à caverna, os súditos ofereceram o corpo do velho fazendeiro a Lorde. Muito bem, é hora de servir os serventes. Podem devorar sua presa, menos você, suíno. Eu não como carne, senhor. Mas eu sim. Com um movimento astuto, Lorde encurralou o pequeno porco no canto da parede e abriu sua grande boca para mordê-lo. Foi quando o corvo arrancou um de seus olhos com uma única bicada. Lorde gritou e, sem que tivesse tempo para qualquer reação, fora golpeado no peito com um forte coice que o arremessou contra a parede, deixando-o sem vida no chão. Seus comparsas tiveram suas vidas poupadas mediante um acordo. Então, depois de uma breve reunião, todos voltaram para a fazenda, inclusive os lobos. Fora acordado então que daquele dia em diante todos passariam a comer carne humana e que os lobos seriam encarregados de buscar o alimento. Assim, o que seria um ato de vingança em nome da porca se tornaria um ritual para aqueles animais.